Ok, pessoal, vamos iniciar mais uma aulinha aqui. 7º ano, dessa vez, domínios morfoclimáticos do Brasil. Atenção para cá. Domínios morfoclimáticos tem a ver com o quê? Conjunção desses vários fatores aqui. Quais são eles? Relevo, as formas, clima, hidrografia, solo e vegetação. Então, essa conjunção de fatores vai dar origem aos domínios morfoclimáticos que vão constituir-se das diversas paisagens que o Brasil possui. Já vimos, em função da sua grande dimensão territorial, um país continental, nós vamos ter como consequência essa grande diversidade de paisagens que eu vou chamar de quê? Domínios morfoclimáticos. Passando aqui adiante, nós temos esse mapa que traz uma visão geral da posição geográfica de cada um desses domínios. Aqui eu tenho amazônico, cerrados, mares de morros, caatingas, aqui do nosso nordeste, araucárias, sul do Brasil, pradarias, ainda no sul do Brasil, e as áreas de transição, que é toda essa mancha amarela que vai entremear-se pelo território brasileiro. Vamos observar cada um deles de forma resumida, mas tentando levar o máximo de informações para vocês aqui. Primeiro domínio amazônico, né? Grande conhecido nosso porque é a grande floresta amazônica, uma floresta fechada, densa, extremamente vasta e com uma grande quantidade de rios, né, em sua estrutura, como é o caso, por exemplo, do rio Amazonas. Características gerais dessa floresta, esse domínio, melhor dizendo, ocupa 40% do território brasileiro. Clima equatorial, quente e superúmido, tá? Domínio de terras baixas, depressões e planícies, grande planície amazônica que já vimos em momentos passados, tá? Na classificação do relevo brasileiro. Hidrografia abundante, ou seja, grande quantidade de rios que formam a grande bacia amazônica. Uma floresta equatorial amazônica, latifoliada, ou seja, de folhas largas, perennifolia, não perde suas folhas em nenhum momento do ano. De grande biodiversidade, fauna e flora, floresta heterogênea e densa. Mas aqui vem uma observação, os solos são pouco férteis. Como é que uma floresta desse porte pode ter solo pouco fértil? É porque ela é autossustentável, ou seja, as próprias plantas e os animais é que vão gerar a matéria orgânica necessária para a manutenção desta grande floresta e de todo este domínio morfoclimático. Passando aqui adiante, nós temos as matas que vão compor a floresta amazônica, as matas amazônicas. Aqui eu tenho a mata de igapó, constantemente inundada pelos rios, tá? Mata de várzea, que vai ser inundada periodicamente em função das cheias. Aqui eu tenho o nível das águas baixas e mais acima eu tenho o nível das águas altas, com as enchentes, que são muitas em função da grande quantidade de chuvas desta região. Então, igapó, todo o tempo dentro d'água, inundada. Mata de várzea inunda periodicamente e a mata de terra firme, o próprio nome já sugere, não é atingida por enchentes. Tá ok? Passando aqui mais adiante, nós temos essas imagens que referem-se à floresta amazônica em si. Tá? Uma floresta fechada, uma floresta densa, mas com grande quantidade de águas, tá, em sua estrutura. Mais aqui adiante nós temos os grandes problemas que vão atingir o domínio amazônico. No caso aqui eu tenho as queimadas para abertura de pastos, expansão da fronteira agrícola, desmatamento para retirada de madeira, mineração. Tá? Essas atividades humanas vão gerar os grandes problemas da Amazônia, que justamente vai culminar com o quê? Com o aquecimento global, mas também pode gerar nessa estrutura aqui o processo da desertificação. Já falamos lá adiante que, ou melhor dizendo lá atrás, que os solos são pouco férteis. Então, se eu tiro essa cobertura vegetal, vai me sobrar somente um solo que não tem condição de revitalizar essa floresta. Então, tem tudo para gerar o processo da desertificação neste ambiente aqui. O segundo domínio é o cerrado. Aqui você já percebe um ambiente bem mais aberto, tá? Algumas árvores bem mais espaçadas, né? E no seu intervalo aqui nós temos arbustos e também gramíneas. Vamos observar isso aqui com mais clareza. Aqui a imagem de satélite que retrata a posição geográfica desse cerrado. Vamos observar aqui com mais clareza neste mapinha novamente. Toda essa mancha verde aqui compõe a região do Cerrado, região centro-oeste do Brasil, mas também avança para o estado do Maranhão. Vegetação que caracteriza o Maranhão, cerrado.
Características básicas. É considerada a savana do Brasil. Essa palavra savana vem da África. Porém, no Brasil nós temos algo que lembra a savana africana, que é justamente o cerrado. Segunda formação vegetal mais extensa do país. Caracteriza pela presença de árvores e arbustos bastante retorcidos, tá? Perdem suas folhas durante algumas épocas do ano, caducifólias, portanto, e de raízes profundas. Clima tropical típico, com estações secas e úmidas. Nos fundos dos vales aparecem as matas ciliares, solos pobres e ácidos, tá? E o estado do Maranhão também padece com essa acidez. Então, por conta disso, para que a gente possa desenvolver a agricultura, é preciso fazer a correção do pH do solo maranhense, colocando cal, tá? Para aumentar o pH, tornando mais neutro, propício à agricultura. Aproveitamento econômico do cerrado vem destruindo a vegetação natural, sobretudo com a expansão da agropecuária comercial, principalmente em função do cultivo da soja. Tem um lado positivo porque gera divisas para o país, porém, o outro lado é que gera um impacto ambiental tremendo nesse domínio morfoclimático que é o cerrado. Aqui nós temos, nessa imagem acima aqui, a questão do cerrado ser uma vegetação considerada complexa, porque ela tem os 3 estratos: gramíneas, arbustos e árvores de grande porte. Então tem aqui formações florestais, as árvores de grande porte, formações savânicas, os arbustos de médio porte e também as formações campestres, que são as gramíneas rasteiras. Tá? Isso aqui é um mapa do resumão, a gente vai ver isso aqui mais para frente. Aqui nós temos a questão da perda dessas folhas durante as estações secas. Tá? Esta mesma árvore, quando começa a chover, ela retoma toda a sua folhagem, tá? E esse é o mecanismo de defesa, justamente para que ela evite a perda excessiva de água nos momentos de seca. Característica básica do cerrado. Matas ciliares, né? Aqui você tem um ambiente que parece um pouco com a floresta amazônica, mas se você perceber aqui, as folhas são bem menores, tá? E as árvores não são de grande porte como na floresta amazônica, tá certo? Então isso aqui elas apenas margeiam o leito dos rios, formando essa vegetação bem mais frondosa, porém nada comparado com o porte da floresta amazônica. Ainda assim, ó, você tem um ambiente aberto com árvores bem mais espaçadas. Próximo domínio são as caatingas, no caso nordeste do Brasil. E o que vai caracterizar essa caatinga é justamente esse ambiente bem mais aberto agora, uma vegetação mais rasteira e com essa cor um pouco diferenciada. Ela não é mais tão verdinha, por quê? Por conta da falta, da escassez, melhor dizendo, de água. E o que vai caracterizar é justamente a ocorrência das cactáceas, o mandacaru, que faz parte deste ambiente da caatinga. A posição geográfica tem a ver com essa mancha rosa, onde você percebe que a região nordeste é o hábitat desse domínio morfoclimático, tá? Mas percebam que o Maranhão não apresenta nenhuma área composta por caatinga, não temos esse ambiente aqui no estado do Maranhão. Passando aqui adiante, nós temos as características básicas: formação típica do clima semiárido, ou seja, um clima muito seco, com chuvas muito espaçadas e regulares, tá? Clima muito quente e com chuvas irregulares. Ok? Composta por arbustos e plantas xerófilas. O que é xerófila? Elas são adaptadas a essas condições severas de falta de água. Tá certo? Cactáceas e compostas por espinhos. Ou seja, no lugar das folhas, elas desenvolveram espinhos justamente para quê? Para evitar a perda excessiva da água. Ou seja, é muito mais para armazenar essa água. Tá? A pouca chuva que cai, as plantas aproveitam para armazenar em suas estruturas toda e qualquer água que ela possa guardar, justamente por conta dos longos períodos de seca. Rios intermitentes, ou seja, secam durante as estações secas, à exceção do São Francisco, que é o único rio perene desta região. O grande rio São Francisco, considerado o Nilo brasileiro, já que atravessa toda essa região seca, mas garantindo os bons níveis de água para essa região. Solos rasos e salinos, e esse ecossistema vem sendo agredido por sofrer o impacto da irrigação, né? As populações desse ambiente necessitam de grande quantidade de água para irrigação, drenagem, criação de pastos, latifúndios e desertificação. Tá? Problemas que atingem o ambiente da caatinga.
Aqui nós temos um perfil topográfico desse ambiente da região Nordeste aqui, pegando do estado do Maranhão até o litoral aqui da região Nordeste. Então eu tenho aqui Rio Parnaíba, né? Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba. Depois eu tenho aqui a Depressão Sertaneja, o sertão nordestino em si, Planalto da Borborema e a Zona da Mata, ou seja, a região litorânea. Por que esse sertão é tão seco? Justamente em função deste planalto. Bem aqui vai ocorrer a chamada chuva orográfica ou de relevo, que vai impedir com que essa umidade que venha do oceano chegue até a depressão sertaneja. Tá? Mas isso aqui em outro momento a gente trata isso aqui com mais cuidado. Aqui um ambiente geral, né? Um apanhado geral deste ambiente da Caatinga. Você percebe que a todo momento se observa as cactáceas, o mandacaru, plantas carregadas de espinhos. Justamente para quê? Para retenção da água. Próximo domínio, mares de morros. Outro ambiente bem aberto, nada a ver com floresta. Mas, tá? Apesar disso, nós temos aqui a chamada Mata Atlântica, que vai fazer parte desse ambiente. Porém, extremamente reduzida em função da exploração deste ambiente aqui. Vamos já observar. Neste mapinha novamente, mares de morros compõem toda essa região aqui litorânea. Tá certo? Que compreende aqui também a região Nordeste, região Sudeste e parte da região Sul do Brasil, margeando o litoral do Brasil. Predomínio do clima tropical de altitude, tá? Chuvas orográficas, ou seja, chuvas que têm a ver com essas elevações do relevo, planaltos e serras do Atlântico, morros ondulados, meias garantes, justamente porque a gente já falou, relevo muito antigo, então foi muito intemperizado, os morros eles são bem ondulados, ou seja, eles não são pontiagudos. Tá? Áreas serranas, como é o caso da Serra do Mar, Mantiqueira, Espinhaço, entre outras. Vegetação típica, Mata Atlântica, muito devastada. Ambiente mais devastado do Brasil. E desde o processo da ocupação, que foi pelo litoral, até os dias atuais, em função da especulação imobiliária, por exemplo. Solos muito suscetíveis à erosão. Paisagem sofreu grande degradação em consequência da forte ocupação humana, tá? Além de desmatamento, processo erosivo, o relevo é muito acidentado e úmido e sofre com deslizamentos frequentes e formação de vós sorocas. A gente vai já observar, isso aqui é uma foto. Aqui nós temos um ambiente geral do que sejam os mares de morros, tá? E aqui nós temos o exemplo da grande voz soroca que se forma, que é muito comum nessas regiões em função dos declives que nós temos nesta região aqui de mares de morros. E aqui um apanhado geral do que seja a chamada Mata Atlântica. Lembra um pouco uma floresta amazônica, porém aqui é somente um pequeno resquício do que sobrou de todo esse processo de devastação que vem desde o processo de ocupação do território brasileiro. Restam apenas 6,98% de Mata Atlântica, ou seja, uma ínfima, né, quantidade do que era a área original, é o que ainda existe hoje em dias atuais. Aqui você tem mais uma vez uma visão geral do que seja esses mares de morros entremeados pela Mata Atlântica. Aqui a posição geográfica, margeando aqui o litoral, e aqui o que era em 1500, toda essa mancha verde, e o que era agora já no século XXI. Né? Praticamente algumas pintas verdes que ainda existem no território brasileiro. Próximo domínio, pradarias, tá? Campos Gerais do Brasil. Lembra já lá do sul do nosso Brasil, certo? Aqui nós temos as pradarias, essa área aqui, nesse amarelozinho queimado, extremo sul do Brasil, também chamado de Pampa. Vamos já observar isso mais para frente aqui na nossa discussão. Características: clima subtropical, ou seja, temperaturas um pouco mais amenas, relevo de colinas, coxilhas ou campanha gaúcha, domínio de vegetação rasteiras, pradarias ou pampa gaúcho. Os campos estão diretamente ligados à agropecuária, cereais e criação de gado. As queimadas e desertificação agropecuária são os principais impactos ambientais que ocorrem nesse ecossistema. A agropecuária, tá? Um ambiente muito utilizado principalmente para a criação de gado, tá? Já que nós temos aqui pastagens naturais. Aqui, mais uma foto que mostra um panorama geral do que seja os campos, né? O Pampa Gaúcho, as pradarias. E o próximo domínio já são as araucárias, ainda continuando no sul do Brasil, mas já tendendo também um pouco para o sudeste.
uma região um pouco mais serrana, um pouco mais alta, você já muda a paisagem e já chega a observar esses tais pinheiros do Paraná, as araucárias. Características básicas: subtropical ainda é o clima dessa região, de grande amplitude térmica, ou seja, o que é isso? A diferença entre a máxima e a mínima temperatura no decorrer, por exemplo, de um dia. Tá? E chuvas bem distribuídas. Domínio de planalto meridional, com depressões, matas das araucárias ou pinheirais, aciculifoliadas. Enquanto a amazônica era latifoliada, folhas largas, aqui aciculifoliada, ou seja, em formato de agulha. Pinheiros, lembra a árvore de Natal? Só que esse pinheiro aqui ele tem um formato um pouquinho diferenciado daquelas matas, daquelas florestas boreais lá da Europa, por exemplo. Tem esse formato aqui característico, porém as folhas elas têm o formato de agulha, aciculifoliado. Solos diversificados, alguns com grande fertilidade natural, como é o caso da terra roxa, lá de São Paulo. Já tratamos isso aqui, muito propício para o café. Outros pobres e ácidos. Calcula-se que apenas 5% da área original dos pinheirais esteja preservada, também muito devastada em função de quê? Retirada de madeira para a produção de móveis e papel, jornal. E a agropecuária são os principais fatores da sua devastação. Tá? Então, muito devastada em função da exploração de madeira, essa mata de araucárias. Faixas de transição, toda aquela mancha amarela que a gente viu no mapa, tá? São áreas intermediárias entre as regiões naturais que muitas vezes agrupam características de 2 ou mais domínios morfoclimáticos. Vamos observar aqui, mais uma vez um mapinha, toda essa área amarela que entremeia aqui o território brasileiro, inclusive faz parte também do território maranhense. E aqui nós temos alguns exemplos, como é o caso dos manguezais, ecossistema que apresenta características muito especiais e é considerado um viveiro de animais. É um grande local de reprodução de várias espécies animais. Graças à grande quantidade de matéria orgânica nele existente. Vivem peixes, crustáceos, aves e invertebrados. É um dos ecossistemas brasileiros mais devastados e ameaçados pela intensa urbanização e industrialização. Certos bairros de cidades litorâneas brasileiras foram construídos em áreas de manguezais. São Luís do Maranhão, por exemplo, bairro como Renascença, São Francisco, todos eles nasceram, se fixaram em cima de áreas que outrora eram manguezais. Vegetação das dunas e praias, uma vegetação herbácea, gramíneas e arbustiva, poucas árvores espaçadas, são as restingas, estão bem próximas aí ao mar. Tá? O capim da praia, o capim da areia são algumas das espécies vegetais desse ecossistema, que também está sendo destruído pelo excessivo crescimento urbano e pelo turismo desordenado. A nossa avenida litorânea foi justamente construída numa área de vegetação de dunas e praias. Tá? Aqui nós temos um panorama geral do que seja um manguezal, certo? Adaptado a essa grande salinidade e também a vegetação de dunas e praias. Invasão urbana nas áreas de mangue. Aqui nós temos as populares palafitas, mas eu já falei, bairros estruturados de São Luís, como é o caso do Renascença e São Francisco, também foram feitos em cima de áreas outrora ocupadas por manguezais. Mata dos Cocais, muito conhecida nossa aqui no Maranhão, tá certo? Abrange predominantemente o estado do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Tocantins. Zona de transição entre os ecossistemas da Amazônia e Caatinga, tá? Nós temos cocais, mas não temos a caatinga propriamente dita. Tá? Constitui uma formação vegetal secundária por seu acentuado desmatamento. Nesse ecossistema predominam dois tipos de palmeira muito importantes para a economia local. Babaçu, típico do estado do Maranhão, e carnaúba. Tá? Esse babaçu, cuja venda se extrai o óleo. As folhas são usadas para a cobertura de casas e o palmito como alimento. Rico artesanato, emprega suas fibras para confeccionar esteiras, cestos, etc. Ou seja, uma árvore que se aproveita de tudo dela. Tá? Carnaúba, cujo produto mais conhecido é a cera. Como tudo dessa palmeira pode ser aproveitado, folhas, caule e fibras, o nordestino denominou-a de árvore da providência. Tá? Mas aqui no Maranhão nós temos muito mais babaçu. Quando você passa para o Piauí, você vai observar muito mais a palmeira da carnaúba. Porém, ambos fazem parte da chamada mata dos cocais. Tá? Só um detalhezinho, da casca do coco pode ser retirada o alcatrão e o acetato do coco babaçu, certo? Observaçãozinha aqui. Aqui nós temos mais uma vez esse mapa,
Mais uma vez referindo-se aqui às áreas de transição, essa mancha amarela que entremeia todo o território brasileiro. Tá? Aqui um panorama geral do que seja a mata de cocais. Tá? Aqui o coco babaçu, não vamos confundir com o coco da praia. O coco da praia nem sequer é nativo do brasileiro, foi trazido para cá, mas se deu bem nessa região. Temos muito, parece que é nativo, porém não é. Não é o coco da praia. Coco babaçu e a palmeira da carnaúba. Tá? E o Pantanal, também outra área de transição. É uma das principais zonas de transição encontradas no Brasil. Ele é um complexo ambiental de suma importância, pois compreende uma grande diversidade de fauna e flora. Pecuária e utilização de novas monoculturas fazem o despejo de uma grande quantidade de agrotóxicos aos rios. Nesse sentido, a preservação dessa zona de transição são consideradas de suma importância para a existência dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Tá? Então você percebe que a atividade humana, principalmente envolvendo a agropecuária, ela tem uma grande importância, tanto para a economia, sim, porém, se feita de forma impensada, de forma extensiva, vai gerar problemas graves para esse, ou melhor dizendo, já vem gerando problemas graves para esses domínios morfoclimáticos, certo? E aqui uma visão geral do que nós temos como Pantanal, tá certo? Aqui nós temos, por exemplo, as Vitórias Régias, tá? Que compõem esse ambiente, tá? E um ambiente muito também composto por grande quantidade de água, mas vem sendo devastado em função da agropecuária, certo? Espero que tenham gostado, pessoal. Um grande abraço, até a próxima.